Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Carlos Lustosa e nós vamos iniciar hoje o nosso curso de cozinha europeia e vamos falar sobre o continente europeu. Então, quando a gente fala da Europa, do que vocês se lembram? Vocês se lembram da Torre Eiffel? Vocês se lembram das mulheres dançando flamenco, tocando castanholas? Vocês lembram do Papa Francisco, né, do catolicismo? Vocês lembram de Veneza, com seus canais, um local que recebe o maior número de turistas do mundo, né? Com seus muitos canais, o turismo romântico para os casais, né? Vocês lembram da Grécia, né, com aquelas casas brancas nas encostas do litoral, um cenário muito bonito. Vocês lembram do futebol? Vocês gostam de futebol? Vocês podem lembrar do futebol, do Cristiano Ronaldo, né, o grande craque português. Vocês podem lembrar também da Itália, do Coliseu. Mas o que é que lembram vocês, Europa? Né? A Europa é um continente que está muito presente na história de todos os outros continentes, né? Tanto pela a questão ter sido um grande número de pessoas, né, saídos da Europa foram até outros continentes para fazer comércio, né, para iniciar uma população também, né, levar a sua população para outros continentes, né, conquistar outros continentes, né, outros povos. Então a Europa está muito ligada na história da humanidade, né, não só do Ocidente, como também de outras culturas do Oriente. Então vamos conhecer um pouco mais da Europa. A Europa, segundo a ONU em 2018, né, tinha 50 países. Aqui nós temos alguns deles, né? As bandeiras de alguns deles. Nós temos Albânia, Andorra, descendo aqui temos Letônia, Liechtenstein, Eslováquia, Eslovênia, Malta, enfim, o Vaticano, que é o menor país do mundo, e a Rússia, que é o maior país do mundo, né? São dois países que estão no continente europeu. Há um dado interessante sobre a Rússia e sobre a Turquia, que eles são dois países transcontinentais, ou seja, eles estão em dois continentes, né? Tanto na Europa quanto na Ásia. Geograficamente, a Europa ela poderia ser considerada apenas uma península da Ásia, né, do grande continente euroasiático, porque se a gente for analisar geograficamente, a Ásia e a Europa são um continente só, um gigante continente. O que divide os dois geograficamente é o grande os montes Urais, não é isso? Mas a gente sabe que culturalmente a Europa tem mais características entre si, né? E os povos asiáticos, embora sejam muito variados, eles têm mais relação entre si do que esses povos todos unidos, né? Então, o que divide a Eurásia em Ásia e Europa não é apenas a questão física, né, dos montes Urais, mas as questões culturais, né, dos povos entre eles. Então é importante lembrar que geograficamente seria Eurásia, um grande continente, mas por questões culturais, históricas, né, a Ásia e a Europa são divididas. Aqui nós temos também a relação dos países, né, Albânia, Alemanha, Andorra, Armênia, Áustria, e assim a gente vê essa quantidade de países que existe dentro do território europeu, né? A gente pode ver aqui a divisão política, né? Até 2015, esse mapa. Nós vemos aqui a parte europeia da Rússia, aqui um pedacinho da Turquia, também na Europa, com
como eu falei, são países transcontinentais, eles estão em 2 continentes, né? Que a gente considera como 2 continentes. Aí temos aqui Noruega, Finlândia, França, né? E em relação à população, a área total da Europa é de 10.180.000 quilômetros quadrados. Se a gente for comparar com o Brasil, né, que tem 8 milhões e alguns quebrados, né, de milhões de quilômetros quadrados, a Europa teria 2 milhões, cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados a mais que o Brasil, né? Então, assim, a Europa inteira não é tão maior assim que o Brasil, né? É um dado curioso. Até 2017, a população estimada da Europa era de 750 milhões de habitantes, né? E isso correspondia a 6,9% da população mundial. Lembrando que, em termos de tamanho, a Europa não é o maior continente, né? É a Ásia, seguido da África e depois a América. Então, ela, em termos territoriais, a Europa está bem distante dos demais continentes. Então, vamos citar aqui algumas cidades mais populosas, né, da região da Europa. Segundo os dados de 2016, né, Paris, em 2016, tinha 2,2 milhões de habitantes, seguida de Barcelona, né, na Espanha, e Madrid, que tinha 1,6 e 3,2 respectivamente. Londres, a cidade mais populosa de lá, né, que tem 8,1 milhões, e Berlim também, que é a capital da Alemanha, que tem uma quantidade de gente muito grande, né? E a densidade demográfica maior é em Paris, né, que é uma cidade relativamente pequena, com uma população muito grande, pequena em termos de território, claro. Em relação ao clima da Europa, a gente sabe que a Europa fica situada no hemisfério norte do globo terrestre. Então, ela não tem uma variação muito grande de climas, certo? Nós temos aqui o clima mediterrâneo nessa região aqui, que está banhada pelo mar Mediterrâneo, né? A gente temos a Grécia, temos a Itália, Espanha e Portugal, né? São os principais países, a França também, né? Nessa região que está a famosa Côte d'Azur, né? A costa azul da França. E é um clima mediterrâneo. A maior boa parte aqui da Europa Central tem um clima temperado, né? E chegando aqui mais próximo da Rússia, na região daqui da Polônia, Ucrânia e tal, nós temos o clima frio, que se estende também ao norte, né? Vai até a Suécia e tal. Mas aqui, perto do Círculo Polar Ártico, nós temos, obviamente, um clima polar. E aqui no centro, nós temos um clima de montanha alta, né? Porque nessa região bem aqui, né, da França, Itália, Alemanha, nós temos os Alpes, né? Suíça, temos os Alpes suíços, os Alpes franceses, os Alpes da Itália, né? Então, essas sim que são as variações climáticas da Europa. Assim como o clima, né, a vegetação também não é muito diversificada. Ela sofreu um grande impacto do ser humano, né, porque, enfim, tem milhares e milhares de anos que o ser humano habita essa região, né, e vai devastando. Nós temos em cima que a vegetação da tundra, né, que é típica do Ártico. Temos as florestas de coníferas. Coníferas são aquelas árvores em forma de cone, né, os pinheiros. Temos as florestas temperadas, que é a maior parte da vegetação aqui da Europa.
temos estepes, mais aqui ao sul, as vegetações de montanhas também. E mais em cima aqui ainda nós temos só gelo, que já é a parte congelada do Ártico. Em relação à produção agrícola, que é algo que vai nos interessar bastante, quanto gastrônomos, né, como estudantes da gastronomia, a gente pode ver aqui como a vegetação e o clima influenciam na produção, né? Ao norte, né, nessa parte de muito frio, de frio extremo, não há grande produção, né? Já aqui, descendo um pouco, nós temos uma região que é para a produção de gado. Depois nós vemos uma associação de culturas, né, onde se mesclam tanto a produção agrícola quanto a produção de gado, né, para consumo. Nós temos aqui uma agricultura intensiva, onde se produz principalmente cereais nessa faixa aqui verde escura. Depois a gente vai nessas regiões de montanhas, né, onde tem sim a criação de animais que se adaptam a esse clima montanhoso e que também é possível produzir nas encostas dessas montanhas, né. Aqui a agricultura mediterrânea, que produz produtos que são bastante utilizados nessa gastronomia do Mediterrâneo, que é muito famosa, né, associada a dietas, e que influenciou muito o mundo, né? A maioria das ervas que a gente usa nessas preparações que têm origem europeia são do Mediterrâneo, né? Como o orégano, o alecrim, são muitas dessas regiões aqui. E nós temos alguns locais, alguns pontos onde tem as agriculturas comerciais intensivas, né? E é isso aqui que a gente vai poder entender um pouco, né, como funciona essa produção da Europa e como isso influencia na gastronomia. Quando a gente estiver estudando os países, a gente vai ver isso mais profundamente, né? A Europa tem um grande número de países, então é preciso dividi-la. E ela tem várias subdivisões, né? Tanto históricas quanto culturais. E aqui são alguns exemplos de divisões da Europa, né? O que se chama de Europa Ocidental, que é onde está o Reino Unido, tá a Alemanha, a França, os Países Baixos, né? Que são a chamada mais popularmente conhecida como Holanda. E são países que têm uma cultura muito desenvolvida, uma economia muito desenvolvida e tem muita ligação com os Estados Unidos, né? Na Europa setentorial, essas que estão mais acima, mais ao norte, né? Onde estão os países nórdicos e a região dos Balcãs, né? E aqui é onde tem muita baixa, o que caracteriza, né, que tem as baixas temperaturas, né, e um elevado IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, e um grande PIB per capita. O que chama de Europa Centro-Oriental, que também pode ser chamada de Europa Oriental ou Europa do Leste, né, é onde estão os países aqui como a Tchequia, a Macedônia, Eslováquia, Hungria, Polônia, Albânia, entre outros, né? Que tem como característica terem sido países associados ao socialismo, né? Que tinham uma forte influência da Rússia, que formaram o bloco chamado Leste Europeu, né? E ainda tem a Europa Meridional, que também pode ser conhecida como Europa do Sul ou Europa Mediterrânea, que é justamente essa que tem os países mais ligados ao mar Mediterrâneo, né? Essa região tem como exemplo de países Portugal, Espanha, a Itália, a Grécia
que são os mais conhecidos, né? E eles já têm como característica uma industrialização tardia, né? Eles são países ricos, mas que tiveram uma industrialização tardia, né? E com as principais forças econômicas eles têm, principalmente suas produções agrícolas e o turismo. E é isso, minha gente, a nossa introdução sobre a Europa fica por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!